Muito bem, vamos lá. Átila Yamarino com verdades inconvenientes sobre o carro elétrico? Xiii, vamos ver do que se trata. Nem contra carros elétricos. Vamos lá. Antes de tudo, esse vídeo aqui não é nem pró, nem contra carros elétricos. Eu, Não sou nem contra, nem a favor. pessoalmente, sou muito pró, mas isso aqui é uma conversa sobre o que pouca gente fala sobre como é ter um carro híbrido ou elétrico no Brasil. Qual é a Ó, inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, boa madrugada, principalmente pra você que assiste os cortes enquanto você está fazendo outras coisas, tipo comentário aqui da Mariana Navarro 47221 falando: Choco, eu assisto de madrugada quando viro à noite fazendo coisa de faculdade e assisto também tomando banho enquanto me arrumo pra faculdade. 2 vídeos é o tempo certo de acordar, me arrumar e sair. Olha aí, cara, fala sério, mano, isso aqui é chocante. Medindo o tempo de vida em corte do YouTube. Que doideira. diferença entre eles, o quão fácil ou difícil é carregar cada um desses e o que eu gostaria que tivessem me contado antes de comprar ou não um carro desses. Especialmente para quem pensa em carros elétricos, ou como uma forma de economizar com combustível e com manutenção, ou como uma alternativa mais limpa para a gente poder circular. Ah, mas antes de falar aqui sobre minhas expectativas atendidas e não atendidas por carros elétricos, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é o serviço de VPN que atende às minhas expectativas para acessar o conteúdo que eu quero. Uma dúvida aqui, chat. Vocês têm vontade de ter carro elétrico? Sim, é uma coisa que vocês pensam assim? Pensa assim, pô, eu quero um carro e quero um carro elétrico. Vocês pensam nisso? É uma coisa que ocorre em vocês? Que não passa na cabeça, não. Surfshark é super prática, com aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas, e você pode usar todos ao mesmo tempo. Assim? É rápida e sem gasgo, né? E a Surfshark não mantém histórico. Pô, agora uma curiosidade, a última moto elétrica que eu vi, ela era até bonitinha. Eu vi em vídeo do YouTube, mas ela parecia pequena. De navegação e outros dados, e já passou por auditorias para mostrar carro? Isso. Se você já teve aquela experiência de usar uma internet que é super rápida, carrega site rapidinho, mas que misteriosamente o YouTube, a Netflix ou a Disney ou outros serviços de streaming ficam super lentos e não carregam. Como é que é? Meu pai tá pensando em comprar, tá pesquisando para comprar, mas ele quer um híbrido porque não confia em um 100% elétrico. Eu acho que no Brasil o lance ainda é carro híbrido mesmo, né? Você descobriu o Traffic Shaping, que é quando provedores de internet reduzem a velocidade de sites específicos. Entre outras coisas, uma VPN rápida, como a Surfshark, ajuda a evitar justamente isso e carregar todo o conteúdo na mesma velocidade. Assinatura da Surfshark. Aproveita para conhecer e garantir a sua privacidade com a Surfshark. Chegou a minha hora de ter um carro elétrico. Ou pelo menos foi o que eu pensei quando começaram a anunciar os carros chineses em 2023, que pela primeira vez ofereciam um carro elétrico bem equipado por até 150 mil reais. É verdade, né? A famosa BYD aí, né? Um valor que no passado ainda soaria insanamente alto, e hoje ainda é muito alto, mas já é. Ô, chat, agora uma dúvida assim, eu tô maluco ou parece que, visualmente falando, o grande atrativo de carros elétricos é simplesmente ter um tablet no painel? É isso mesmo? Vocês já viram? Basicamente, carro elétrico tem um tablet aqui no painel que vira. Não é verdade? É quase comparável ao valor de carros a combustão equivalentes, que não tem dezenas de milhares de reais em baterias na barriga. Aliás, esse tópico em si, de por que o preço dos carros chineses elétricos é imbatível, deve virar um vídeo no futuro. Hora então de fazer o que eu sempre faço, especialmente com uma coisa que envolve muita tecnologia e um custo tão alto: pesquisar, ler, estudar e comparar. E foi aí que começaram a aparecer alguns alertas de que a experiência de dirigir um carro elétrico por aqui no Brasil poderia ser complicada independente da marca, mesmo na cidade com a maior infraestrutura do país. Por exemplo, checando o preço de carros elétricos usados. Os carros que já eram vendidos antes da chegada dos chineses, eu acabei tomando um susto, porque eu encontrei carros usados com menos de 10 mil quilômetros rodados sendo vendidos por até 100 mil reais a menos do que o preço de um novo. Caralho, muito. Putz. Caralho, se tá muito barato assim, talvez seja uma bomba, hein? Carros que já chegaram a custar mais de 250 mil reais em 2022, sendo vendidos por 130, 140, 150 mil, com menos de 5 ou 10 mil quilômetros rodados. E não é um carro ou dois, não, são dezenas só em São Paulo. Aliás, tem carro zero de até 2 anos atrás à venda por 100 mil reais a menos do que custava. Claro, uma concorrência com preço agressivo pode fazer o preço de todos os carros elétricos de entrada caírem. E isso aconteceu. Mas para alguém vender um carro com menos de 2 ou 3 anos, com tão pouca rodagem, por um preço tão baixo,
indica que a experiência de rodar com um carro desses foi tão ruim que a pessoa rodou pouco se livrar? E passou adiante Pode tomando ser. um baita prejuízo. Enquanto quem tende a fazer um vídeo contando da experiência que teve são as pessoas que estão mais nos extremos. São as pessoas que ou gostaram muito de um carro elétrico ou realmente não gostaram. Votar com a carteira perdendo dezenas de milhares de reais indica uma coisa mais sobre a experiência média das pessoas. E aí, tendo usado carros elétricos nos Estados Unidos, tendo lido bastante sobre eles e pensando na minha rotina, começou a ficar claro que mesmo quem vende carros elétricos não fala sobre o que eu acho mais importante, e eu nem... Como é que é aí, ó? Depois que vi aquele filme com os Tesla batendo no outro no apocalipse, não quero carro elétrico. Pô, pior, teve isso, né? Oh, mas eu já vi essa história, e tem um tempinho, tá? Inclusive, acho que foi num vídeo do Atila, ele falando que a Tesla, especificamente a Tesla, quando você vende o seu Tesla para uma outra pessoa, tem o pacote de coisas da Tesla não vai para o novo cliente. O cliente só compra aquele pacote de serviços da própria Tesla. Então você vendeu, trocou de nome de usuário, aquele usuário novo só vai ter aquilo que ele pagou. E uma possibilidade de que, num futuro não muito distante, seja realmente possível a Tesla pegar o seu carro onde ele estiver, ligar e ele voltar e ir para onde ele quiser. Então, tipo assim, se no futuro você financiou lá o carro e você não pagou a prestação, o seu carro, que no mundo real hoje o guincho foi buscar, num futuro aí, ele simplesmente vai embora da sua garagem. Tchau, não pagou? Tchau. Nem digo por maldade, mas por falta de experiência e convívio com esse mercado mesmo, já que muitos carros elétricos são novidades até para as marcas que estão começando a vender eles. Então vamos ao que são os tipos de carros com eletrificação, qual é a diferença entre eles, para que eles servem e para que eles não servem, e o que eu acho que as pessoas que se arrependeram tanto de carros elétricos precisavam saber antes de fazer uma compra que parece ter sido tão ruim para elas. Primeira coisa, ao contrário do que sites de venda de usados, revistas e sites sobre carros e vários outros meios tendem a fazer agrupando, carros elétricos e carros híbridos não são a mesma coisa, nem dentro das categorias. E muitas vezes não faz sentido comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, por que você pagaria a mais por um carro híbrido? Para economizar combustível? Para ter mais potência no seu carro? Para ter menos manutenção com ele? Para evitar o rodízio de carros em São Paulo? Tirando o rodízio, por exemplo, por enquanto, nem todo carro híbrido atende cada motivo desses. Carros híbridos podem ter motor ou motores elétricos além do motor a combustão. Mas... Ó, aqui do lado da minha casa tinha um vizinho que ele tinha, que eu acho até que ele já vendeu. Mas ele é um cara que ele troca muito de carro. Esses caras ficam comprando e vendendo carro o tempo todo. E ele tinha um Corolla híbrido. E quando ele chegava em casa, ou quando ele saía, ou, se não me engano, o motor de partida ele é o motor elétrico. E vou te falar, mano, é assustador ver aquele carro indo e voltando numa velocidade considerável, sem fazer barulho nenhum, cara. É chocante. Tu olha e fala, caralho. Mas com quantidades muito variadas de bateria e capacidades bem diferentes de recarregar essas baterias. Pensando numa ordem crescente de capacidade de autonomia das baterias. Tem os carros híbridos leves, os Mild Hybrids, ou MHEVs, que tem motor elétrico, que auxilia o motor a combustão. E... Agora, por um lado, parando pra pensar aqui, né, chat, realmente, eu não sei até que ponto isso seria um problema ou solução, né? Que, querendo ou não, a poluição sonora causada pelo trânsito é um negócio que a gente não para pra ver, mas é algo poderoso. Eu vou dar exemplo pra vocês. Se você já andou pela rua usando fone de ouvido, em lugares que tem muito trânsito, naturalmente você aumenta o fone de ouvido pra poder você conseguir escutar alguma coisa, né? Só que rapidinho o seu celular vai dizer assim, ó, ei, tu tá passando de 85 decibéis aí, hein? Cuidado com esse troço. Então, isso significa que esse barulho no trânsito é superior a isso. Então, de certo modo, um mundo com veículos elétricos que tem, né, menos barulho, né, que literalmente não emitem esse barulho da combustão, seria mais... seria melhor nesse sentido de poluição sonora. Mas, por outro lado, também, a gente tem uma cultura, né, de tantos anos de se guiar até de maneira segura no trânsito pelo barulho que um carro faz. Como seria estar num lugar onde os carros não fazem esse monte de barulho? Pô, será que a gente levaria será que a gente precisaria de um treinamento, né? Belém é só busão e o ruído da cidade é péssimo. Pois é. E uma bateria com bem pouca capacidade, que muitas vezes nem dá conta de deixar o carro rodar só no modo elétrico.
A eletrificação deles serve mais para dar potência para o motor de uma forma mais limpa. Se você procurar... Olha aí, ó, morei literalmente no centro de São Paulo. A poluição auditiva de automóveis é absurdo. Só me dei conta quando me mudei para um lugar mais afastado do centro e percebi o quão quieto é lugares fora do centro. Não andar de fone salva a vida. Ou usar um fone com um redutor de... Como é que é? De isolamento acústico, né? Olha aí, ó. Mas se dois caras numa moto elétrica chegarem, a gente não ouve o assalto chegando. Eita, pleura. Pelo que foi o Dieselgate das montadoras na Europa, você vai descobrir o pesadelo que é tentar manter clientes satisfeitos com a potência de motores a diesel e, ao mesmo tempo, controlar a emissão de gases poluentes por esses motores. A solução para muitas montadoras tem sido um motor elétrico que só entra quando alguém pisa fundo, por exemplo, para poder dar mais potência sem emitir poluentes acima do limite. Nesses casos, o carro híbrido pode nem ser mais econômico por ser híbrido. E quem comprar pensando em economia vai se desapontar. Colocar esse tipo de carro híbrido no mesmo grupo dos carros em classificados ou reviews mais atrapalha do que ajuda quem busca elétricos por economia, por exemplo. Com um tanto a mais de baterias, estão os carros híbridos normais, entre aspas, aí, os HEVs ou Full Hybrids, que não podem ser carregados com um plug. Esses carros vão ter bateria para rodar alguns quilômetros no modo elétrico, meio que só a partida mais silenciosa ou o anda e para do trânsito da cidade, mas quando você acelera mais ou roda muito, o motor a combustão entra. E nesse caso, nem adianta ter muita bateria, já que quem carrega a bateria é o motor freando ou o motor trabalhando. Então tem um limite bem baixo de quanta energia dá para recuperar no movimento, a não ser que você esteja descendo a serra. Nesse tipo de carro, o modo híbrido serve para deixar o carro mais econômico e você realmente vai gastar menos combustível para rodar com ele, além de poder ter mais potência ou tração em várias rodas em alguns modelos. Só que tem todo um balanço a se pensar do quanto essa economia compensa os quilos de bateria e material a mais no carro, que também causam impacto ambiental. E se você vai rodar o suficiente para poder poupar 10 ou 20 mil reais em combustível com... Uma dúvida aí, chat, se vocês souberem. Um carro elétrico, então, ele pesa mais do que um carro concorrente similar, na verdade, que é a combustão? Porque, afinal de contas, ele tem baterias? Com essa economia, que é o que vai custar mais para pegar uma versão híbrida de um carro, onde isso é opcional. Sim. Também tem o potencial de economizar com a manutenção desse carro, mas eu sinceramente não sei se o desgaste menor do dia a dia compensa o potencial prejuízo de desgaste da bateria ou de problemas nela e em outros componentes do carro num caso de um acidente. Mais sobre isso em alguns instantes para ficar claro o que eu quero dizer aqui. Eletrificando ainda mais o carro, aparecem os híbridos plug-in ou PHEVs, que são aqueles que têm bateria suficiente para você rodar por 20, 30 ou até 100 km antes de precisar usar o motor a combustão. Um carro híbrido plug-in tem o potencial de juntar o melhor dos dois mundos. Para quem roda muito mais na cidade, ele pode ser carregado e rodar só com o modo elétrico, com vários benefícios. É mais barato do que o combustível, não faz barulho, polui muito menos e ainda tem muito menos desgaste do carro do que o motor a combustão no trânsito urbano, porque o motor elétrico não precisa ficar rodando com o carro parado e tem bem menos partes móveis, o que dispensa o óleo e o desgaste num caso, por exemplo, de 30 minutos parado para dar 3 em movimento num trânsito pesado como o de São Paulo. E na estrada você pode rodar com motor a combustão no ambiente, onde ele menos se desgasta e ainda pode abastecer esse carro em minutos na estrada. Com o potencial dos carros que funcionam com os dois motores juntos, o que nem toda marca faz bem, mas quando faz bem gera um carro que pode ter fácil 200, 300, 400 cavalos de potência combinada para ter muito arranque elétrico e muita autonomia no combustível. Esses são os pontos fortes. Já o que nem sempre se fala é o custo disso, que pode ser muito mais alto na compra e na manutenção do carro. Porque um híbrido plug-in precisa de bateria e motor ou motores elétricos a mais em cima de um carro a combustão. E aí não tem mágica. Isso vai... Na verdade, eu acho que a gente tem literalmente pouco conteúdo, né, pouca experiência, eu falo nossa como gente comum, né? Gente que inclusive nem tem carro. Para poder saber os custos reais de manutenção de um carro elétrico. Porque como eles são muito novos, a gente ainda não tem noção dos custos reais de manutenção, né? Vai custar tranquilamente 50 mil reais ou mais no preço de um híbrido plug-in em comparação ao modelo equivalente só a combustão.
São R$50 mil a mais em baterias e recursos naturais que poluem para serem produzidos, e esses R$50 mil a mais são o tanto que você teria que economizar para poder se pagar essa versão híbrida, se comprar pensando na economia de combustível. Eles também são uma representação, mesmo que não direta, do tanto que você vai ter que rodar a mais com o carro para deixar de emitir mais poluentes do que o carro híbrido consumiu a mais para ser fabricado em relação à versão que tem combustão pura. E ainda tem o fato que eu só vi essa opção para carros que já começam muito mais caros para comprar. Só por essa diferença de preço, híbridos plug-ins já ficaram bem fora das minhas possibilidades. E também tem a diferença de valores nos problemas que o carro pode dar. Porque as montadoras tomaram a ótima iniciativa de oferecer garantias de até 8 anos nas baterias para tirar o medo das pessoas desse equipamento. Maravilha, fundamental. Só que aqui entra um outro aspecto dessa tecnologia, que é a interoperabilidade. Enquanto os componentes de um motor a combustão são super disponíveis para a maioria dos carros e não falta oficina para fazer esse tipo de trabalho com peças originais ou com peças alternativas no Brasil, e a nossa cultura brasileira de reparar o carro para rodar até a última gota, inclusive com um bom aproveitamento de peças usadas em desmanches, ajuda muito. Componentes de bateria e gestão de carregamento de carros híbridos estão muito mais próximos do quebrou, troca tudo por um novo, que a gente vê com peças de celulares. São componentes com processadores, com circuitos complexos, com pouco ou nenhum fornecedor alternativo e pouco ou nenhum serviço fora de uma concessionária. E o pior é que mesmo nos carros a combustão convencionais, se você precisar fazer manutenção só na concessionária, você sabe a facada que custa, né? Eu vou dar até aquele famoso exemplo, né? Aquelas primeiras manutenções que você precisa fazer obrigatoriamente na concessionária, né? Que por causa da garantia, cara, elas custam um valorzinho. A primeira manutenção, que é fora daquelas que estão contempladas na garantia, elas custam muito caro. E ainda e a manutenção de não trocar nada. É tipo assim, manutenção de trocar óleo. E é uma facadona. Você fica, caralho, você vai numa oficina, o negócio custa um terço do valor. Numa oficina não oficial, não autorizada, como eles chamam, né? Que não é da marca. Então é uma parada a se pensar. E a bateria pode ter garantia, mas o sistema de carregamento dela, não necessariamente. Se ele queimar porque a corrente elétrica tem muita oscilação na sua região, se prepara para desembolsar pelo menos alguns milhares de reais com isso. E tem o problema de que para realmente aproveitar o que um carro híbrido tem a oferecer, ele precisa estar com a bateria carregada. E aí é uma outra novela. Falar de carros puramente elétricos... Como é que é? Foi nessa... Minha o quê? Foi nessa e o carrinho voltou todo podre. Não, mas tem oficina paia, mas tem oficina aí que não são oficial, mas que são boas, mano. O negócio é que tu tem que... Aí é famoso, tem que ir na sorte, né? Ou tu conhecer alguém que já conhece a oficina pra te indicar. Vai deixar claro o que eu quero dizer. Com praticamente todo carro elétrico que eu vi, quase sempre o que é citado é a autonomia. O carro pode rodar 200, 300, 400 quilômetros com uma carga. E o tempo para carregar? Pode carregar em 30 minutos. A grande questão é o que fica de fora com esse tipo de explicação. Como é que é aí, ó? Acho que é a BMW, que tem no sistema uma função para liberar para manutenção da montadora. Se tu trocar o óleo do carro na garagem, ele consegue identificar e simplesmente não liga o carro. Caralho, isso é foda. Eu não duvido mesmo, não. Não duvido. Cara, vai trocar o óleo em casa? Não vai funcionar. Esse tempo de carga tem várias condições, vários asteriscos escondidos. 1. O carregamento não é uniforme. É bem mais lento carregar uma bateria completamente vazia ou quando ela está quase cheia, além de serem as situações onde a bateria se desgasta mais. Ou seja, quando alguém fala que a autonomia de um carro elétrico é de 300 km, mesmo que essa autonomia seja medida pelo Inmetro, que é geralmente menor e mais realista do que a medida informada pelos fabricantes, na verdade, o carregamento mais rápido e a melhor faixa para você aumentar a vida útil dessa bateria está ali entre 20% e 80% da capacidade geral. Então a autonomia ideal está nesses 60% do meio, o que dá uns 180 km. Se você quiser carregar rápido e preservar a bateria por mais tempo, 60% é uma autonomia mais próxima da realidade. Idealmente, usar autonomia maior vai ficar para uma situação como pegar uma estrada, fazer uma viagem mais longa. Também tem a questão de onde você vai carregar. Se você tem como instalar um ponto de carregamento onde você mora e trabalhar uma distância que cai dentro dessa autonomia ideal, perfeito.
Inclusive eu acho que esse é o grande desafio mesmo, é o lance dos pontos de carregamento, né? Olha aí o comentário do Lira. Pode ser impressão minha, mas a questão do carro elétrico parece muito com o dos carros a álcool quando começaram a aparecer. Os carros davam problema e tinham manutenção cara, só depois de muito tempo que se tornaram realmente populares. Faz sentido. Eu já vi vídeos de brasileiros que moram na Califórnia, né? Em Santa Catarina do Norte, e a Tesla fez uma coisa nos Estados Unidos que é isso que coloca eles na frente. E isso é inteligente nesse sentido, tá? Que as outras montadoras ainda não fizeram, estão começando a fazer agora, que é, eles meteram muito ponto de carregamento. Tanto que tem montadoras novas lá que já estão chegando no mercado, fazendo parceria com a Tesla, para que os carros deles sejam também abastecidos nos pontos da Tesla. E aí, o que acontece? O maluco que tem Tesla lá na Califórnia, digo, Orlando, né? O maluco que tem Tesla, chega nos pontos de abastecimento e tem lá 8 pontos disponíveis. O cara vai lá e abastece rapidão. Os outros de outras marcas vai ter 1 ou 2. Então tu chega nos pontos de abastecimento, o Tesla vai lá e carrega rápido, enquanto os outros ficam numa fila enorme. Então, né, tem esse rolezinho aí também. É como qualquer parada nova que tem investimento alto. É algo para 10, 20 anos para ser mais acessível. Aí dá para você plugar o carro quando chega em casa e sair com ele de manhã, e mesmo que o carregamento doméstico seja muito mais lento, você tem uma noite inteira para carregar o carro e só precisa recuperar o que rodou no dia e não o tanque cheio. Sua conta de energia vai ficar mais cara, só que é um custo muito menor do que você gastava com combustível. E mesmo se for um híbrido plug-in, se você não pegar estrada e a autonomia elétrica for razoável para sua rotina de trabalho, compras ou qualquer coisa, você pode passar meses sem nem lembrar o que é um posto de combustível. Se você pode carregar em casa, vai colher os melhores benefícios dos elétricos sem ter que estressar com desligar o ar-condicionado para racionar a bateria na estrada. Tem isso, hein? Aí, a galera do Rio de Janeiro, do Pará aqui, né, no calor, hein? O certo seria padronizar os plugins como fizeram com celulares. Porra, mas fizeram, mas demorou, né? Pra gente chegar no cabo C, no USB tipo C, uma luta. Eu também acho que o caminho é padronização mesmo. Já no meu caso, onde o meu prédio é antigo demais para ter infraestrutura para poder instalar ar-condicionado dentro de casa, quem dirá um carro elétrico, eu só posso... Cara, isso aqui é uma doideira. Bicho, fala pra vocês. Isso é uma doideira. Mano, o mundo cada vez mais quente. Tem uns prédios aí que... Óbvio, tem esses que não pode ter ar-condicionado porque a estrutura elétrica não comporta, porque é velho. Mas tem prédio que a galera não pode instalar ar-condicionado porque tá no código lá de conduta dos moradores pra não deixar a fachada horrorosa, né? Caralho, é foda isso. Vai morrer de calor, mas a fachada fica bonita. E aí, se você for instalar o ar-condicionado no teto do prédio, por exemplo, o que você vai gastar de cabo pra descer, né? Daquele duto de cobre, né, eu acho, pra chegar na sua casa, não tá no mapa. Os caras desistem. Posso contar com pontos de carregamento fora de casa. E aí, onde eu acho o maior gargalo que deve fazer as pessoas se arrependerem tanto a ponto de vender um elétrico em alguns meses e tomando muito prejuízo. A gente ainda está muito aquém de ter uma infraestrutura de postos de carregamento na cidade de São Paulo, que em 2023 tinha sozinha mais do que o dobro dos carros elétricos de qualquer outro estado. Principalmente quando a gente pensa na capacidade dos carregadores, o que parece um detalhe, mas é outro asterisco daqueles que faz toda a diferença. Você pode pensar, mas tem tanto ponto de carregamento aqui no bairro, no mercado, no shopping, no estacionamento, tem até ponto de carregamento no posto de combustível. Sim e não, porque a absoluta maioria dos pontos de abastecimento elétrico são de baixa potência. E outro asterisco daquele tempo para carregar um carro elétrico anunciado é a potência do carregador. Olha lá, ó. Seu carregador é fast charge? Recupera até 80% de autonomia em 30 minutos, se o carregamento rápido na corrente direta de 130 kW. Não existe já o ar-condicionado interno? Pergunto porque sou pobre demais para ter um. Existe, mas ó, todo mundo que eu conheço, assim, que tem experiência com ar-condicionado convencional e com ar-condicionado interno, fala que o ar-condicionado interno não é bom, não. Dizem que ele faz muito barulho e ele nem resfria assim tanto, tá? Recupere até 80% da autonomia em 30 minutos com o carregamento rápido de corrente direta de 130 kW. Ou seja, para carregar nesse tempo prometido, mesmo na porção que a bateria carrega mais rápido, você teria que plugar esse carro num carregador rápido de pelo menos 130 kWh de potência. Em carregador de mercado ou de shopping, que normalmente tem 7 kWh, ou seja, que carrega por volta de 7 kW por hora, você pode levar algo mais próximo de 10 horas para carregar a bateria do exemplo no melhor cenário.
Isso se você encontrar o carregador disponível, porque é fácil de reparar onde tem carregador, mas é bem mais difícil de reparar quantos estão em uso ou quebrados, a não ser que você esteja procurando um para usar. Quem comprou um carro elétrico com tanto... A solução é ter um powerbank? Caralho, que tamanho seria esse powerbank, hein? Com esse tipo de carregador mais comum, como se fosse tudo a mesma coisa, ficou na mão. A autonomia de um carro elétrico depende da capacidade das suas baterias. E ter uma autonomia enorme parece ter só benefícios, mas custa caro, consome recursos, polui mais, gera mais peso para carregar para lá e para cá o tempo todo, mesmo que você só use a carga toda algumas vezes no ano, e mais coisas. Boa aqui, ó. Carro elétrico com placa solar. Gênio. Esse é o rolê. Esse é o rolê. Extremo disso, um Hummer elétrico polui menos do que um Hummer a combustão, mas com quase 1,5 toneladas de baterias para um carro que pesa mais de 4 toneladas, ter mais de 500 km de autonomia, ele ainda emite mais carbono para carregar nos Estados Unidos do que um sedã médio abastecido com gasolina. E vai de 0 a 100 em 3 segundos. Então imagine uma batida com um carro desses. Carregar uma bateria de grande autonomia na maioria dos carregadores que tem por aí no Brasil é como contar com o bebedouro do shopping para encher a sua piscina. Falta muito carregador rápido. Procurando no aplicativo EasyVolt, que cataloga postos de carregamento, eu só achei um carregador com mais de 100 kWh na cidade de São Paulo. Tem os outros 4 em estradas que saem da cidade, o que é uma ótima prioridade, já que é na estrada onde faz mais diferença carregar rápido, mas ainda é muito aquém da demanda. Aproveitando esse mapa da EasyVolt, enquanto eu rodava pela cidade trabalhando, eu comecei a passar por perto dos postos de carregamento rápido, onde eu estava passando por ali, para ver como é que eles estavam. Assim eu podia ver quantos estavam disponíveis, principalmente nas horas em que eu mais circulo. E o que eu encontrei é que é bem raro encontrar um posto desses com estação de carregamento vazia. Geralmente tem uma fila com 1 ou 2 carros na espera que devem demorar mais meia hora cada, principalmente com motoristas de aplicativos ou vans de entrega, já que muitos desses carros são elétricos, pelo menos na cidade de São Paulo. E isso não é um problema só aqui em São Paulo não, ou só no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, onde a Tesla já tinha uma rede muito maior de carregadores em 2019, quando a gente gravava por lá, a maioria das estações de carregamento rápido tinha fila de até mais de 1 hora para usar em horário comercial. Investimento em infraestrutura de carregamento é fundamental para resolver esse que, para mim, é o maior gargalo de usar um carro elétrico. Aí a indústria e o Estado, como a gente vai melhorar esse negócio? Aí alguém fala assim, e se a gente investisse em transporte público de qualidade? Pá! O cara é jogado pela janela. A gente já tem algo nessa direção, mas ainda falta muita infraestrutura. Sabe qual que é o custo de um carregador rápido com uma capacidade de 50 a 150 kWh? A Raizen gastou R$1 milhão por carregador desses que instalou em 2022. Caralho. Então, quando anunciam novas baterias com carregamento super rápido... Caralho, R$1 milhão num carregador? Olha o comentário. Não vende isso na Shein não, no AliExpress. Caralho, R$1 milhão, porra, que isso? Com 10 minutos para recuperar 80% da carga e uma mega autonomia, vale lembrar que essa energia vai ter que vir de algum lugar e com certeza depende de um carregador com muita capacidade. E que esse tipo de carregador certamente vai custar alguns milhões por unidade. A gente foca muito tempo, muita atenção no tempo para carregar o carro, mas não adianta poder carregar em 10 minutos se o carregador de alta potência é mais próximo. Tá 30 minutos de trânsito e vai ter uma fila de 1 hora quando você chegar. E vai por mim, isso faz muita falta. O Marques Brownlee tem um vídeo muito bom, um de vários do canal dele, comparando o que foi rodar 1.600 km com um carro a combustão, um Mustang elétrico, que na época dependia de redes públicas e privadas de abastecimento, e um Tesla, que naquela época era o único dos 3 que podia usar os carregadores da Tesla, que são integrados e dão uma atualização constante de quais pontos estão funcionando e em uso e desocupados, ou seja, é uma infra muito melhor. No estado de Nova York, que é uma das regiões com a maior infraestrutura para carros elétricos dos Estados Unidos, onde é o berço dos geradores elétricos e do sistema de energia elétrica que a gente usa até hoje, o Tesla levou 1h30 a mais no percurso do que o carro a combustão para fazer o mesmo trajeto, que é meio que o tempo gasto no carregamento. Essa seria a penalidade que as pessoas normalmente pensam quando pensam no tempo que um carro elétrico leva para carregar. Só que o Mustang, que encontrou vários postos de carregamento quebrados,
com fila, mapa desatualizado e que teve que fazer desvios enormes por causa disso, levou 6 horas a mais nessa mesma viagem, só pelos desvios que tiveram que fazer por causa da falta de integração do sistema de carregamento. Dá para entender por que alguém venderia um carro com prejuízo com uma experiência dessas. Não é à toa que as outras montadoras nos Estados Unidos estão tendo que, uma a uma, aceitar adotar o sistema de carregamento da Tesla. A experiência com a maioria dos carros elétricos lá já está num ponto de ótimo conforto, confiabilidade, segurança, e o preço de carros elétricos está caindo. Só que a infraestrutura integrada, onde você consegue carregar rápido com carregadores de alta potência e consegue saber em tempo real quais estão disponíveis, é tão importante quanto isso. E enquanto a gente não tiver isso no Brasil, carro elétrico vai ser um ótimo carro urbano para quem mora perto do trabalho e pode carregar em casa, ou um ótimo segundo carro para quem pode pegar o carro a combustão para abastecer na estrada ou numa emergência. E os híbridos plug-in, que são o melhor dos dois mundos nessa transição, ainda estão num preço que é muito alto, pelo menos para o meu bolso. E pensando só na cidade de São Paulo, dá para falar isso. Imagina para quem mora em regiões como Goiás, Minas Gerais, Bahia, onde você tem que percorrer distâncias enormes entre as cidades. Aqui é... Se tu tem dinheiro, tu vai eventualmente comprar caminhonete, Hilux, Ranger. E se tu é do populacho, aí é o famoso HB20. No calor, com ar-condicionado ligado e principalmente no caso de Minas, com muita subida e descida. Vai ser bem complicado poder contar com postos de abastecimento elétrico em regiões onde às vezes já é difícil de encontrar um posto de combustível tradicional. Quem dirá um posto que vai investir milhões por ponto de carregamento rápido e investir em trazer uma rede elétrica de alta potência e sinal de internet para poder gerir esse carregamento. Não é por acaso que a Toyota aposta que híbridos ainda devem ser muito vendidos e ainda devem ter muito mercado de vendas pela frente antes da gente ter só carros elétricos. Resumo da história: pelo mercado de usados, por não poder carregar na minha casa e pelo preço dos carros híbridos, pelo menos por enquanto, eu adiei o meu sonho do carro elétrico. Sigo acompanhando, mas pelo menos assim que meu filho tiver um pouquinho mais velho, eu vou poder levar ele para a escola no veículo elétrico que realmente economiza, polui menos, contribui para reduzir o trânsito na cidade e ainda é mais saudável para mim, que é a minha bicicleta elétrica. Se você ficou até aqui e não está se rasgando por causa do que eu falei nesse vídeo sobre os carros elétricos, obrigado por ter acompanhado. Você provavelmente vai gostar das outras conversas que a gente tem por aqui. Aproveita e se inscreve no canal, assim você recebe elas e recebe o Não Ficção, nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas. Até o próximo. Tá aí. Bom vídeo, bom vídeo. Aprendemos mais sobre carros elétricos e como eles ainda são um troço inviável. Se inscreve no canal, temos vídeo todo dia aqui. Beijo e tchau, obrigado.